Olá, muito boa noite para você que acompanha o RJ Interior desta quinta-feira, 30 de setembro. Fique por dentro de tudo que acontece na região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja os destaques do dia. Procon autua 18 estabelecimentos comerciais, entre eles postos de combustíveis em São Pedro da Aldeia. Iluminação pública em Macaé é alvo de reclamação e bandidos aproveitam a escuridão. Olha o breu que tá isso, gente. É só Deus para me guiar mesmo, porque corro risco até de ser atropelado. Estacionar o veículo em Macaé é uma tarefa difícil. População questiona a falta de vagas. Finalmente, mas teve que ser no dinheiro. A opção de cartão não funciona. Se a pessoa não tiver o dinheiro trocado, ela não consegue estacionar. IPTU, vereadores apontam irregularidades e protocolam documento no Ministério Público. Em Campos. Em Itaperuna, a Polícia Rodoviária Federal apreende bebidas alcoólicas com indícios de falsificação e fraude. E no esporte, você vai ficar por dentro dos campeonatos. Agora no RJ Interior. Adolescentes de 14 a 12 anos recebem vacina contra a Covid-19 e a campanha de vacinação está programada para este sábado. Confira só na reportagem. No Colégio Matias Neto, em Macaé, as filas começaram bem cedo, no início da manhã. Dentro da escola, a distância entre uma pessoa e outra era mantida. A fila estava rápida para tomar a segunda dose. Quem estava esperançosa conseguiu se imunizar contra a Covid-19. Tem que vir tomar mesmo que tenha reação, porque a gente tem que fazer a nossa parte. As medidas de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento, demonstraram que as pessoas se sentiram aliviadas. Nesta sexta-feira, a vacinação será para a segunda dose para quem não tomou e também os meninos de apenas 14 anos de idade. Já no sábado, será somente para os jovens de 17 anos. Mas é importante lembrar, trazer o cartão de vacinação e a presença do responsável é super importante. O QR Code impresso, a gente não precisa fazer o cadastro aqui na hora. Agiliza bastante o processo aqui e diminui consideravelmente as filas. E o final de semana a fila é bem mais tranquila? No final de semana a gente vai ter vários polos, vai ser um dia D, em que a gente quer tentar vacinar toda a população adolescente de 12 a 17 anos. O Procon estadual realizou hoje uma ação de fiscalização em diversos estabelecimentos comerciais de São Pedro da Aldeia. Acompanhe só. Os agentes do Procon estadual vistoriaram 23 estabelecimentos localizados em 9 bairros. Desses locais, 18 foram atuados. Foram encontradas irregularidades em 4 postos de combustíveis, 3 instaladores GNV estavam realizando a instalação do kit gás sem autorização em um centro automotivo. Estava também com uma publicidade enganosa. Também foram encontradas irregularidades em 5 agências bancárias, onde os fiscais encontraram clientes aguardando mais de 1 hora para serem atendidos, além de falta de banheiros, certificado do Corpo de Bombeiros e outras irregularidades. Já entre os supermercados, todos os 4 fiscalizados foram autuados. Em 3 foram encontrados alimentos impróprios para o consumo, como carne, doce, prontos, molhos e leite. Também foram encontrados problemas estruturais e falta de caixa preferencial adaptado para portadores de necessidades especiais. Produtos também sem preços e falta de balança de precisão para uso do consumidor. A ação contou com o apoio do Procon Municipal, da Agência Nacional do Petróleo e da Delegacia de São Pedro da Aldeia.
O aeroporto de Cabo Frio e o governo do estado do Rio assinaram um acordo de cooperação técnica que foi formalizado na sede do aeroporto. E o objetivo é unificar esforços entre o estado do Rio e o aeroporto de Cabo Frio para consolidar o local como uma área fundamental de infraestrutura da cadeia logística de comércio exterior, armazenagem e distribuição de cargas, além de movimentação de passageiros. O documento foi formalizado pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, prefeito de Cabo Frio e membros da direção do aeroporto. Entre os benefícios para a região está a chegada de novas empresas de comércio exterior e logística, que devem gerar mais empregos. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, acompanhado do governador do Rio, Cláudio Castro, esteve hoje à tarde visitando as operações da usina termoelétrica a gás, no Porto do Açu, em São João da Barra. O empreendimento, que tem capacidade para fornecer energia a 6 milhões de residências, vai contribuir para a segurança energética do país, além de promover a geração de empregos na região. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Núcleo Macaé, ajuizou uma ação civil pública contra o ex-prefeito de Macaé, Aloysio dos Santos Júnior, por improbidade administrativa. Durante o mandato no ano de 2019, Aloysio destinou um percentual maior de verbas ao Poder Legislativo Municipal, conforme constatado pelo Tribunal de Contas do Estado e pela própria Câmara Municipal, que reprovou as contas do ex-prefeito em sessão realizada no último dia 14 de setembro. O valor repassado à Câmara em 2019, porém, ultrapassou em mais de 3 milhões de reais. O valor máximo de 78 milhões permitido por lei, configurando possível crime de responsabilidade do gestor público. Olha, os registros dos candidatos que irão concorrer aos cargos de prefeito nas eleições suplementares do município de Carapebus, no norte fluminense, podem ser apresentados até às 7 horas da noite de amanhã. Partidos políticos e coligações devem elaborar o pedido no modo externo do sistema de candidaturas. Podem candidatar-se ao pleito suplementar, que será realizado no dia 7 de novembro, eleitores filiados a partido político e com domicílio eleitoral no município de Carapebus, desde que pelo menos dia 11 de maio de 2021. Olha, encontrar uma vaga para estacionar é uma tarefa árdua, não é mesmo, gente? Mesmo com a ampliação de instalação de parquímetros na cidade, o problema não é solucionado, não. Para muitos, a cobrança deveria ser cancelada. Confere aí. Olhando assim, você até desiste de estacionar. É que no centro de Macaé encontrar uma vaga é quase impossível. Ainda mais quando você está apressado ou quer resolver algo rapidinho. O problema de conseguir estacionar não se restringe somente às ruas centrais. Nas quadras, também a dificuldade é a mesma. Olha, que muitos clientes reclamam que tem que ir embora porque não conseguem uma vaga. A Prefeitura iniciou com estacionamento rotativo em 2013. São 43 máquinas espalhadas pelas ruas, 1.200 vagas disponíveis. Com a pandemia, ficaram sem operar, agora retornaram mais modernas, porém com problemas antigos. Conseguiu? Finalmente, mas teve que ser no dinheiro. A opção de cartão não funciona. Se a pessoa não tiver o dinheiro trocado, ela não consegue estacionar. Os valores do ticket de estacionamento dependem do tempo de demora. Inicia com 75 centavos em 30 minutos. Se não chegar a tempo, os fiscais do rotativo colocam papéis e mais papéis nos para-brisas dos veículos. Mas se procurar por um, quase você não acha pelo centro da cidade. Aí gera mais reclamação. A gente acaba sendo obrigado ou a usar um estacionamento privativo ou ir embora. Fica bem complicado mesmo. E eu preciso ir na prefeitura, então eu não sei o tempo que eu vou levar lá. Então é bem difícil mesmo. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Macaé informou que já está em andamento com a concessionária RecPark estudo para ampliação de vagas do estacionamento rotativo na área central, na rua Télio Barreto, em torno,
que recentemente, após cobranças da Secretaria junto à concessionária, foram instalados novos equipamentos eletrônicos e ampliado o número de monitores para a melhoria do atendimento aos usuários. O Poder Executivo afirmou ainda que serão revitalizados pela concessionária as sinalizações horizontais que demarcam as vagas de estacionamento disponíveis na área azul. Olha, 3 homens foram detidos na noite de ontem no bairro Aroeira, em Macaé. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos teriam assaltado vítimas na região. E após a denúncia, a polícia fechou o cerco contra os criminosos que estavam em um veículo. Com eles foram encontrados uma arma, munição e objetos. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Macaé. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu caixas de uísque com indícios de falsificação e fraude em documentação na madrugada de hoje, durante uma operação da BR-356, na cidade de Itaperuna. Confira na reportagem de Felipe Rojas. A apreensão foi durante uma ação conjunta com a Receita Federal. A Polícia Rodoviária abordou um caminhão e solicitou a documentação do motorista. Após ser questionado pelos agentes, ele informou que transportava produtos eletrônicos. Ao fiscalizar o interior do baú, identificaram 1.800 garrafas de uísque distribuídas em 150 caixas. Após o motorista apresentar a documentação, os policiais descobriram que não batiam com a carga. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a sede da Receita Federal no Rio de Janeiro para realizar a perícia e confirmar a origem do produto. Em uma nova recomendação, o Ministério da Saúde autoriza que as vacinas da Covid-19 e da gripe podem ser aplicadas no mesmo dia. As campanhas de vacinação em andamento no país poderão ser realizadas de forma simultânea, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Antes, a orientação era que houvesse um intervalo mínimo de 14 dias entre as imunizações. Após a orientação, o Ministério da Saúde informa que os brasileiros que forem até os postos de vacinação para tomar a primeira, segunda ou dose de reforço contra a Covid-19 poderão também receber as demais vacinas do calendário vacinal, o que inclui a vacina da gripe. E vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira? Na região dos lagos, previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Araruama, máxima é de 27 graus e mínima de 18. Búzios pode chover à tarde e à noite. Máxima de 25 graus e mínima de 17. Em Macaé, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Máxima de 28 e mínima de 18 graus. No norte fluminense, chove rápido durante o dia e a noite. Em São Fidélis, máxima de 28 graus e mínima de 17. No noroeste fluminense, chove rápido durante o dia. Em Itaperuna, máxima chega a 28 e mínima de 16 graus. A falta de iluminação pública nos bairros de Macaé tem sido alvo de reclamação. O problema impulsiona ainda mais a insegurança e os criminosos aproveitam a falta de ação do poder público. Acompanhe só na reportagem. Ao sair do trabalho, esse ciclista enfrenta a escuridão. O problema se arrasta há um mês. Vários postes de iluminação da Avenida Industrial estão com as lâmpadas apagadas. Passar pela avenida é sinônimo de coragem. Olha o breu que tá isso, gente. É só Deus para me guiar mesmo, porque eu corro risco até de ser atropelado. Olha isso, não dá para ver nada, gente. Agora um farol de um carro vindo aqui atrás. Pelo menos eu já me adianto um pouco esse farol, me ajuda bastante. Aí, ó. Já foi, já passou. Em um outro ponto da avenida, mais postes sem iluminação. É preciso ter atenção para não cair em buracos na pista e não correr o risco de ser atropelado pelos veículos. O ciclista pede proteção aos céus para chegar a salvo em casa. Só escuridão. E eu peço a Deus todos os dias poder me levar em paz, me guardar, que só Ele para me ajudar.
A iluminação pública em Macaé teve aumento no número de atendimentos desde o início do ano. A estimativa é que, desde janeiro, foram registrados mais de 5.000 atendimentos, entre colocação de pontos de luz, substituição de postes e implantação de braços de luz. Segundo a Coordenação de Iluminação Pública, houve um aumento de 38% em comparação ao ano passado. No último dia 8, vereadores de Macaé pediram atenção especial para a iluminação do calçadão da Avenida Rui Barbosa, praças públicas e orla. A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que a Secretaria de Infraestrutura tem realizado reparo e manutenção em todos os bairros da cidade. Olha, 10 vereadores de Campos compareceram ao Ministério Público e à Defensoria Pública na tarde de ontem para protocolar pedido de ação civil pública contra a cobrança retroativa do IPTU pela Prefeitura. Os vereadores questionam também a forma como a população foi notificada sobre a cobrança. O pedido foi entregue à 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e ao 1º Núcleo Regional de Tutela Coletiva da Defensoria Pública. Dentre os principais pontos questionados pelo grupo estão possíveis irregularidades no uso de georreferenciamento para determinar a atualização de áreas construídas. E agora, gente, é hora do esporte. E ao meu lado está o Luan Campos, que vai atualizar a rodada da semana dos campeonatos pra gente. Boa noite, Luan. Boa noite, Andréia. Tô na área. E essa semana tivemos rodadas que deixaram os torcedores à flor da pele. A gente coloca a bola para rolar aqui no RJ Interior falando sobre a desclassificação do Sampaio Corrêa da Copa Rio por conta de uma escalação irregular. Olha aí. Uma decisão judicial excluiu Sampaio Corrêa da Copa Rio. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro optou por desclassificar o time de Saquarema por causa da escalação irregular do atacante Marcos Vinícius no jogo de ida das quartas de final contra o Maricá. Na ocasião, a partida terminou em 1-0 e o próprio Maricá entrou com um processo jurídico contra o Sampaio Corrêa, falando da escalação irregular do rival. Com a exclusão do Sampaio, quem herdou a vaga foi o Volta Redonda, que havia sido eliminado pelo próprio Sampaio na segunda fase. Vale lembrar que ainda cabe recurso do Sampaio Corrêa. O Voltaço, então, retorna para a disputa e se prepara no CT Oscar Cardoso, visando o primeiro jogo do confronto contra o Maricá pelas quartas de final. Nossa equipe entrou em contato com o clube e fomos informados que o Sampaio já recorreu da decisão. De acordo com o departamento jurídico do clube, o Sampaio vai até a última instância, já que acredita na justiça desportiva e que a decisão da segunda turma do TJD será reformada. A nota do Sampaio diz ainda que o clube respeita a decisão, mas foi a interpretação de uma norma legal que comporta outras interpretações mais justas. E tem carioca na final da Libertadores. O Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 no Equador e carimbou de vez o passaporte para a grande final brasileira. Olha aí. Sede de títulos. Essa frase define a equipe do Flamengo em busca de mais um título, desta vez internacional, em tão pouco tempo. A equipe passou por cima do Barcelona de Guayaquil com austeridade, no Equador, e garantiu uma vaga na final brasileira, contra o Palmeiras. O lateral esquerdo Felipe Luiz foi um dos destaques da partida. Com um triunfo no Equador, o rubro-negro carimbou seu passaporte. Chamado de milionário gigante pela imprensa internacional, a equipe teve supremacia nos 2 jogos das semifinais e agora medirá forças contra o rival brasileiro, na decisão marcada para o dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela grande final. O Mengão, mais uma vez, chega à final da competição para a alegria da sua torcida. É o Brasil tirando onda. Final brasileira entre 2 grandes equipes, André, Flamengo e Palmeiras, que promete. Façam os seus palpites. O time da estrela solitária, o Botafogo, não fez uma boa partida
contra o Vitória ontem pela Série B e perdeu a sua gordurinha do G4. Olha aí. Terceiro jogo em 7 dias, o Botafogo embarcou para Salvador com a esperança de continuar sua boa fase, mas sabendo das dificuldades que uma equipe que luta contra o rebaixamento poderia oferecer. Em um jogo onde os erros em campo e uma polêmica arbitragem se destacaram, o resultado foi muito ruim para ambas equipes. O jogo foi o terceiro em 7 dias para o Botafogo e, apesar de movimentado, resultou em empate por 0-0, marcado por expulsões e um gol anulado no final da partida, que daria vitória para o clube do Rio de Janeiro. O Botafogo segue em busca do título, mas perde a distância para o líder Curitiba e vê seus pontos de conforto no G4 serem consumidos. A equipe encara agora o Avaí, no estádio Newton Santos, por confronto direto do G4. E ainda pela Série B, o Vascão venceu o Goiás por 2-0 na segunda, após a edição do RJ. E continua em busca do G4 pelo sonhado acesso à Série A, Andréa. E como será que está a situação dos clubes da capital e do nosso interior? Vamos dar uma olhada na tabela de classificação? O Botafogo é o segundo colocado do Brasileirão da Série B, empate ontem contra o Vitória pela rodada 27. O Flamengo, agora em quarto lugar do Brasileirão da Série A, venceu ontem pela Libertadores o Barcelona de Guayaquil, se classificou para a grande final contra o Palmeiras em novembro. O Fluminense, oitavo colocado pelo Brasileirão da Série A, teve um jogo adiado pela CBF, que seria no final de semana contra o Santos. E o Vasco, oitavo colocado do Brasileiro da Série B, venceu o Goiás na última rodada, rodada 27, e segue em busca do G6. Vamos ver agora como está a situação dos clubes do interior do nosso estado. O Americano, semifinal da Copa Rio 2021, próxima rodada, próximo jogo da semifinal, dia 13 de outubro, às 15 horas, contra o Pérolas Negra. O Goitacás é o sexto do Grupo B pelo Carioca Série B1, enfrentando o Nova Cidade, sábado, 3 da tarde. Sampaio Correia foi desclassificado pela Copa Rio. O Voltaço, Volta Redonda, assume a vaga. E bom lembrar que o clube ainda pode recorrer por essa decisão. E o Serra Macaense, terceiro colocado, Carioca da Série B, e vai jogar contra o Olaria, sábado, 15 horas, pela rodada 4 do Carioca da Série B1. Fim dos acréscimos aqui, muito obrigado a todos, uma excelente rodada no final de semana. Nós voltamos com mais notícias do esporte aqui no RJ Interior na próxima semana. Continuem na torcida e preparem o coração para as rodadas de decisões. Valeu, André, muito obrigado. Muito obrigada, Luane. Lembrando que, olha, domingo tem meninas jogando no campo aqui no estádio Cláudio Moacir. Verdade. É o Serra Macaense contra o Portuguesa. E a gente vai torcer para as meninas, Vamos torcer, sem dúvida nenhuma. Olha, fica aqui comigo porque eu vou dar uma notícia muito importante, uma nota importante aí para toda a população. Olha, a Secretaria Adjunta de Saneamento informa que amanhã haverá interrupção no fornecimento de água na localidade de Bicuda Pequena, das 9 da manhã às 3 da tarde. O local passará por troca de reservatório e manutenção na rede de abastecimento. Você pode acompanhar essas e outras notícias nas nossas redes sociais, que estão aqui, ó, na sua telinha, no nosso site. E a gente fica por aqui e amanhã te espero, às 7 da noite. Acompanhe agora um pouco das imagens, Luan. Olha só, hein? Imagens aéreas da cidade de São Francisco de Itabapoana. Parabéns a todos da população de lá de São Francisco de Itabapoana. Um abraço para vocês. Até amanhã, hein? Até. Beijo, tchau.